Olá pessoal, muito obrigado pela presença de todos vocês no meu canal. Eu peço por gentileza que você compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe um like, que é muito importante a avaliação de todos vocês. Galera, a pergunta que eu quero dizer para vocês é: concorrência. Concorrência é bom ou é ruim? Depende, já respondo, depende de que lado você está. Se eu, por exemplo, vou montar um posto de gasolina, certo? Na cidade que não tem posto de gasolina. Para mim, concorrência é péssima. Eu prefiro que seja apenas eu, né? Apenas o meu negócio ali para atender toda aquela população. Agora, para o consumidor, para o cliente, isso é péssimo, certo? Porque o cliente fica à mercê do preço que aquele comerciante quer colocar sobre o produto. Lembrando mais uma vez, galera, eu não sou contra os comerciantes e contra os donos de empresas. Pelo contrário, eu inclusive quero um dia ser patrão. Por que não? Eu quero um dia investir sem empreender. Eu quero empreender no Brasil. Mas, galera, a concorrência é benéfica. Quanto mais concorrência, melhor. Para tudo. Porque isso obriga o comerciante a melhorar, a aprimorar os seus métodos a cada dia. Então, isso reflete o quê? Num lado positivo para quem consome aquele produto ou serviço. Galera, olha só, por que eu estou falando isso? O senador dos Estados Unidos defende relação estreita de Trump com o Brasil. Dos Estados Unidos com o Brasil. Todos nós sabemos que o Brasil está algemado há muito tempo. Há muito tempo o Brasil não consegue evoluir nas suas indústrias, etc. e tal. Um exemplo, galera, um exemplo de como o Brasil é um país atrasado, não só em termos de industrial, mas também de transporte. Transporte. Temos amarras e olha só. Primeiro, ferrovia. Não tem quase malha ferroviária no Brasil. Outro, transporte terrestre. Né? A maioria das pessoas que querem comprar um produto, por exemplo, na internet, tem que se basear, tem que se curvar diante do poderio dos Correios. Não tem ali uma concorrência dos Correios. É um monopólio, eles colocam o preço que eles querem, você paga o que eles querem, não tem outra solução. Eu mesmo fiz um cálculo aqui recentemente, se baseando, se eu estivesse morando, por exemplo, lá no Pará, e fosse comprar um produto de uma loja online que fica situado, por exemplo, em Curitiba, certo? Galera, muitas das vezes o preço do frete ultrapassa o valor do produto que eu vou comprar. Ah, mas por que isso acontece? Também está relacionado com a gasolina, certo? Porque tudo é caro, a distância, você percorrer por via terrestre é o quê? É caminhão, é carro. Então isso também é a questão da gasolina. Galera, olha só um exemplo que eu queria mostrar para vocês aqui. Tá, os Estados Unidos quer investir no Brasil, tem que fazer uma estreita relação com o Brasil, isso é ótimo. Mas investimento do quê? O que a gente tem que investir? Olha só, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse ao início desse mês, certo, de janeiro, que o Brasil e os Estados Unidos iniciam uma nova etapa nas relações bilaterais após reunião com o secretário dos Estados norte-americano, Mike Pompeo. Galera, o Brasil tem um potencial gigante de se tornar um dos 3 países mais ricos e prósperos desse mundo nos próximos 15 e 20 anos. O brasileiro pode ter o poder de compra de um americano nos próximos 15 e 20 anos, mas a gente tem que seguir a risca. Porque olha só, o Paulo Guedes, lembra do Paulo Guedes? Quer o Brasil na OCDE o mais cedo possível. Eu já tinha ouvido essa sigla OCDE, mas até então eu não tinha pesquisado assim a respeito, nem de forma superficial, para poder falar com um tipo de propriedade para vocês. Aí eu comecei a pesquisar que diabo é o OCDE. Nem a sigla eu tinha pesquisado ainda para entender um pouco sobre isso. A OCDE é Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E sabe o que eu descobri? Que quem faz parte da OCDE são só os países pica da galáxia. São só os países que realmente, os países mais ricos do mundo. Por exemplo, Coreia do Sul, Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, Alemanha. Países riquíssimos, países onde a população vive
tem um poder de compra excelente. Países desenvolvidos, não só na área industrial, tecnológica, economia, sabe, tudo. Então assim, galera, a gente precisa fazer parte disso. Precisamos sim abrir as portas para o investimento externo, exterior, né? Igual ali o Paulo Guedes. Ele falou isso lá quando ele foi em Davos. Em Davos, agora, recentemente, junto com o Bolsonaro, o Sérgio Moro também foi, o Eduardo Bolsonaro também foi. Né? E uma crítica que eu quero fazer aqui, muita gente está falando assim, então tem que privatizar a Petrobras, é o primeiro passo. Né? E recentemente o governo Bolsonaro falou que não quer privatizar a Petrobras porque é uma coisa estratégica, etc e tal. Só que olha só que interessante que eu vi aqui. O CEO da Petrobras, né, que foi colocado lá indicado por Bolsonaro, é o Roberto Castelo Branco. Olha só, sinaliza novo programa mais ousado para a venda de refinaria. Porque a Petrobras, o que ela faz, né? Além de que ela também é dona de refinarias, mas ela extrai a extração de petróleo, certo, do pré-sal, etc e tal. É um monopólio, né? Isso reflete sim para o consumidor final. Isso reflete sim para o setor de transporte, porque nós dependemos exclusivamente de caminhões para transportar coisas no Brasil inteiro. Isso limita sim a economia do país. A mobilidade faz parte do progresso. Quando não há mobilidade, não tem como progredir. Então, aquele comerciante ou aquela indústria fica à mercê, fica dependente apenas da população local. Então, assim, se eu tenho um negócio, certo? Mas eu quero expandir, eu quero vender para o Brasil inteiro. Eu fico dependendo de quem? Do correio, que é outro monopólio. Então, galera, uma coisa liga a outra. Precisamos tirar essas amarras, né? E olha só, São Paulo, né, agora que a Petrobras está decidida em se desfazer de ativos no setor de refino no Brasil. Isso quem disse foi o CEO da Petrobras, o novo CEO da Petrobras, Roberto Castelo Branco, em cerimônia da posse da presidente da Petrobras. Olha só, onde detém praticamente um monopólio. E a ideia é não restringir o processo, nem em termos de compradores, nem em termos de geográficos e de participação a ser negociada. Disse nessa terça-feira, dia 29 agora, foi ontem, certo? O presidente da estatal Roberto Castelo Branco. Olha só que interessante aqui, eles falam que eles não pretendem se prender a um programa tímido, como vender apenas 60% dos clusters, dos ativos, restringir compradores, etc e tal. Então qualquer um pode entrar nessa daí. E vai vir muito investimento, E eu acredito que nesse caso aqui vai ajudar muito para a gente diminuir o valor do combustível, da gasolina, do diesel, por exemplo. Porque todos nós sabemos, galera, que lá fora, quando há inúmeras refinarias, e as refinarias não são estatais, são assim privatizadas, são de empresas privadas, existe concorrência, e quando existe concorrência, o valor diminui. Então, nós precisamos sim vender refinarias, mais refinarias, abrir esse espaço para que pessoas possam investir em refinarias, para que possa sim abaixar o valor do combustível, né, da gasolina ou do diesel para o consumidor final, que somos nós. E isso reflete não só no poder de compra, que a pessoa melhora, né, que diminui os impostos, etc. Tal, mas também como melhora ali a questão da mobilidade dos transportes, pode diminuir o frete, etc e tal, então fica muito melhor para o Brasil. E olha só que interessante que eu vi aqui também, a questão do ministro da Infraestrutura anuncia concessão de 3 ferrovias até 2020. O Brasil com ferrovia. Você imaginou no final dessa próxima década, você poder pegar um trem e viajar para o Brasil inteiro? Seria incrível, né? Isso acontece em países desenvolvidos, mas por que no Brasil não acontece? Burocracia, corrupção. São duas coisas que rebentam com o Brasil. E olha só, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou em um vídeo publicado nas redes sociais do Ministério que o governo planeja lançar 3 novas concessões de ferrovias até o início de 2020, um programa ambicioso, mas possível. Galera, vai ser totalmente possível. A gente, infelizmente, é claro que as malhas ferroviárias ainda serão da União,
certo? Mas empresas privadas podem se utilizar dessas malhas ferroviárias para transportar, certo, galera? Então, assim, isso vai melhorar muito a economia do país. O Brasil tem uma projeção, meu amigo, uma projeção incrível nas próximas décadas. Você, meu amigo, pode ter um poder de compra comparado com o americano nos próximos 15, 20 anos. É óbvio, para quem já tem uma certa idade, né? Igual para os meus pais, para os meus avós, isso não significa nada porque não vão desfrutar tanto assim. Mas para as próximas gerações isso é excelente. Talvez eu ainda consiga desfrutar um pouco desse sonho brasileiro de ter um poder comparado a um americano. Mas isso tem que começar agora, certo? Não, mas isso vai demorar muito. Pô, mas tem que começar um dia, né? Você investindo em malhas ferroviárias, você desburocratizando para que haja concorrência nessas estatais nojentas, que eu acho uma nojeira, cara, esse correio, pela madrugada. Valores absurdos, cara. Quando não tem concorrência, o cara bota o preço que ele quer. Esse mesmo exemplo que eu usei no começo do vídeo. Se eu sou o único dono de uma mercearia que tem na cidade inteira, eu posso colocar o preço do arroz, do saco do arroz, sei lá, R$50 o saco do arroz, entendeu como é que é? Então assim, eu posso vender o litro de óleo por R$15, então eu boto o preço que eu quero. É por isso que nós pagamos tão caro na gasolina, porque existe um monopólio das estatais, né, da refinaria. As refinarias é do governo. Então se a gente vender mais refinarias, trazendo concorrência para o mercado, trazendo outras questões aqui, investindo nas ferrovias, não dependendo apenas da questão de estradas pelo Brasil, não só de caminhões para movimentar mercadorias, e também diminuindo o valor, consequentemente mais refinarias vai diminuir o valor do combustível. Então, galera, isso é muito bom para a economia, isso é excelente para a economia, isso, você pode ter certeza que isso vai se refletir de forma positivíssima nos próximos anos. O governo Bolsonaro está apenas começando, minha gente, isso é apenas o começo. Marque só, isso vai mudar muito a cara do Brasil nos próximos anos. Essa aproximação com acordos bilaterais com os Estados Unidos, e o Brasil fazendo parte dessa OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Lembrando que quem faz parte dessa lista aqui são só os países mais ricos do mundo. E o Brasil pode se tornar um dos 3 a 4 países mais ricos e prósperos desse mundo nos próximos 15, 20 anos. Basta a gente continuar indo por esse caminho. E sem falar que o Brasil é peça-chave para livrarmos de vez o socialismo da América do Sul e da América Latina. Galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Até mais.